Então, vamos lá. Então, essa segunda parte aí, agora a gente vai começar a ver algoritmos para resolver, tá? O primeiro que a gente vai ver é um algoritmo exato, tá? Ele chega na solução ótima. Ele não é tão rápido de fazer, mas é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Ele chama-se variante do Brent-Bound. Então, vamos voltar para aquele exemplo que nós tínhamos, tá? Vou resolver esse problema aqui primeiro, e aí a gente vê depois como é que faz. Eu vou deixar esse gráfico aqui embaixo e vou usar esse cantinho aqui, tá? Então, qual que é a ideia do variante do Brent-Bound, tá? A ideia é a seguinte, eu construir restrições, na verdade, forçar a barra para que eu resolva um problema de designação, tá? Então, como é que a gente acaba fazendo? Se a gente olhar aqui a primeira solução, eu tenho essa solução aqui, certo? 1, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 3, 6 e 2, tá? A gente pode medir essa solução. Então, a gente cria uma árvore Brent-Bound lá, que é por isso que chama-se variante do Brent-Bound. Vou até escrever aqui, então, variante do... cadê o e-comercial? Brent-Bound, tá? Então, a gente acabou de resolver um problema P0, tá? Que eu tenho as seguintes rotas. 1, 4, 5, 1. A gente faz assim, ó. 1, 4, 5, 1. E uma segunda rota, que é o 2, 3, 6, 2. Tá? Essa aqui é a minha rota atual. E eu consigo calcular o valor de Z, obviamente, né? Eu só vou somar aqui, ó, a distância aqui total, tá? Vou fazer aqui do lado, que daí fica de uma vez por todas... Não, aqui mesmo. Então, simplesmente só... eu vou procurar esse valor nessa matriz aqui, fixo essa matriz, e na coluna, então, vou ter que pegar de lá. Espera um pouco. Deixa eu preparar aqui só. Seis, pronto. Agora sim. Ver. Então, vou procurar essa origem dentro dessa matriz aqui. Vou fixar a matriz. Vou procurar a coluna para chegar na 4, que é 3 mais 4, concordo? Então, é 3 mais isso daqui. Exato. Então, olha lá, 33 de 1 para 4. 1 para 4 aqui, ó, 33. Beleza? Então, eu consigo calcular essa distância aqui para todo mundo. Claro que esse aqui não tem. Então, a soma disso aqui, do lado aqui, 142,47. É a distância total percorrida por esse valor aqui. Então, o meu Z, vou colocar do lado de ser aqui mesmo. Z é igual a 142,47. Tudo bem? Muito bem. O que a variante do Brent-Bound nos dá? Qual que é a lógica da variante do Brent-Bound? É muito parecida quando a gente criou aqui as restrições do Dantzig uma a uma. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente escolhe, em geral, a menor subrota, tá? A menor subrota. Nesse caso aqui, eu tenho 3 pontos em cada uma delas, então tanto faz eu escolher uma ou escolher a outra.
a menor subrota, e a quantidade de nós diferentes naquela subrota é a quantidade de problemas que eu vou criar novo. Então, eu vou criar aqui um P1, um P2 e um P3. E o que eu vou fazer no P1, no P2 e no P3? Eu vou criar, para cada problema, vai ser o problema anterior, e eu vou adicionar a esse problema aqui uma restrição. Na verdade, eu vou colocar como um custo infinito, ou a impossibilidade, de criar aqui 1 para 4, 1 para 5. Ou seja, de um nó para todos os outros da subrota. Por isso que eu vou criar tantas subrotas. Então, eu vou colocar lá o custo, agora minúsculo, né? 1 para 4 igual, eu vou colocar um Mzão, tá? E custo de 1 para 5 igual a um Mzão. Um infinito, um valor muito grande. Eu posso também colocar aqui a variável, forçar a variável ser igual a 0, tá? 1 para 4. Só que colocar a variável 1 para 0 pode acontecer uma infactibilidade. Aqui, mesmo que seja um valor muito grande, não dá um valor ruim. Mas eu crio essas 3 restrições aqui, ó. C, aqui 4 para 1 é igual a um Mzão, e C, 4 para 5 é igual a um Mzão. Tudo bem? Entenderam aí a lógica, não? E aqui, mesma coisa, ó. C, 5 para 1, Mzão, C, 5 para 4, um Mzão. Por quê? Porque ainda mais numa matriz simétrica, o que eu estou impedindo aqui? Eu estou impedindo de acontecer essa ligação. Essa ligação 1, 4, eu estou falando assim, ó, isso aqui não pode acontecer. Já aproveito e não deixo acontecer o 1, 5, porque eu poderia inverter aqui, né? Devia ser 1, 4, 5, 1, 1, 5, 4, 1. Eu só inverto a ordem. Então, aqui eu estou invertendo a ordem, já estou impedindo de acontecer o 1, não vai poder se ligar nem com o 4, nem com o 5. Nesse aqui, é o anterior, o 4 não podendo se ligar com 1, nem com o 5, e aqui o 5 com 1, com 4. Então, eu impeço um arco de acontecer, ou um nó, todas as ligações desse nó com aqueles outros de acontecer. E vejo o que acontece, vejo se eu consigo solução. Eu vou colocar aqui a restrição das variáveis serem iguais a 0, tá? Então, eu vou colocar embaixo aqui a restrição 1, 4, é essa variável, e aqui é 1, 5. Vou zerar aqui só para a gente não se confundir. Tá? E eu vou inserir essa, vamos ver o que acontece. Ó. Vamos pegar lá dados, solver, e vou inserir uma restrição. Vou inserir que essas duas restrições é igual a 0. Tá? É igual a 0. Forcei a barra para que isso não aconteça. Vou resolver. Ó, encontrou uma solução. Que solução que dá isso daqui? Tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo essa solução para a gente. Aqui, ó. Olha lá, ó. De 1 para 2 e de 2 para 1. Você vê que não aconteceu nenhum 4, nenhum 5, que estava antes. Tá? E o resto, ó. 3 para 6, 3 para 6, 6 para 3 e, obviamente, 4 para 5 para 4 de novo. Aconteceu 3 subrrotas. Tudo bem? Aconteceu 3 subrrotas. 1 para 2 para 1, 3 para 6 para 3, 4 para 5 para 4. Beleza. Então, agora eu vou resolver o P2. Quem que é o 4, 5? 4, 5. 4 para 5 é essa variável. E o 4 para 1. Ao 4 para 1 é essa variável. Muito bem, então agora eu vou pegar o solver aqui. Eu vou tirar essa restrição e vou adicionar essas duas.
Ok. E vou resolver. Muito bem. Que solução que deu aqui agora? Ó, deu 1 para 5. 1 para 5. 5 para 4. 4 para 2. 2 para 1. Deu uma subrota. E 3 para o 6. 3 para o 6. E o 6 para o 3. Vocês estão enxergando bem aí o que eu estou falando aqui de subrota, né? Estou lendo aqui, né? Então, também deu uma subrota. Certo? A solução aqui deu 190. Esqueci de anotar a solução anterior ali. 195,52. Quanto que tinha dado anterior? Deixa eu excluir. Vou colocar anterior ali só para pegar a resposta. 0. 180,53. Muito bem, agora vamos pegar essa daqui. 5154. Então, 5 para 1 e 5 para 4. Isso daqui. Vamos trocar lá no solver. Retiro essa. E insiro, adicionar essa restrição aqui. Essas duas tem que ser igual a 0. E vamos resolver. Muito bem, aqui deu 195,07. Qual que foi a solução? O 1 vai para o 4. 4 vai para o 5. 5 vai para o 2. 5 para o 2. 2 para o 1. Deu subrota. 3 para o 6. E 6 para o 3. Muito bem. Então, reparem aqui que essa rota aqui é muito parecida com essa, mas não são iguais, tudo bem? Então, o que eu criei aqui? Eu criei um P0 para um problema P1, para um P2, para um P3. E aí, agora eu vou continuar fazendo essas divisões. Então, aqui de P1, eu vou escolher uma restrição, um conjunto dessas subrotas, qualquer um, não tem problema, tá? Vou escolher, por exemplo, a primeira. Então, eu vou reescrever aqui eles, tá? O P0, que foi dividido em P1, deixa eu colocar para cá, P1, P2 e P3. Agora, o P1, eu vou dividir ele em dois, que vai ser um P4 e um, vou colocar aqui, P5. O que tem o P4? Vai ser aqui o C1, 2, que vai ser igual a M, e aqui vai ser o C21, que vai ser igual a M. Ou coloca um valor muito alto para o custo, ou zera a variável do jeito que a gente fez ali, para que não aconteça, para que essa variável x1, 2 aqui seja zero, eu garanta isso. Por exemplo, aqui no P2, eu tenho duas subrotas. Eu vou pegar a menor, que é de 3 para 6. Então, eu vou criar duas subrotas aqui em P2. Dois problemas. O P6 e o P7. E no P3, mesma coisa. Eu vou criar aqui um P8 e um P9. Quem que é o P6? A menor subrota é essa. Então, é de 3 para 6, que é de 1 ponto para todos os outros. E C63 igual a M. No P8 e P9 é a mesma coisa. Ah, mas espera aí, é a mesma restrição, é o mesmo problema o P8, o P9 do P6 e o P2? Não, porque é sempre cumulativo. Então, quem é o problema P6? O problema P6 é o P2, onde eu tenho aqui x41 igual a 0, ou C41 igual a um número muito grande.
x45 igual a 0, mais x36 igual a 0. Quem que é o P7? 41 igual a 0, x45 igual a 0, x63 igual a 0. Quem que é o P8? É o 51 igual a 0, 54 igual a 0, 36 igual a 0. E assim por diante. Eu vou abrindo todos eles. E valem as regras do branch bound normal, tá? Valem as regras do branch bound. Se você encontrar uma solução sem subrrotas, isso é um bound. É um circuito hamiltoniano. Lembra que a gente falou disso? É um circuito hamiltoniano. É o melhor? Não sei. Imagine que vai chegar num ponto lá que aqui vai dar uma solução, vai dar um circuito fechado, tá? Vai daqui, vai certinho. Deu um circuito hamiltoniano. A resposta aí vai dar 194, por exemplo. Já no primeiro aqui. Nem preciso rodar o P6 e o P7. Por quê? Porque se ele der um circuito hamiltoniano com 194, eu sei que isso aqui é 195, e a cada restrição que eu coloco no branch bound, a minha solução sempre piora, porque é cumulativo as restrições que eu estou inserindo, então, obviamente, que isso aqui vai dar maior do que 195,52. Então, eu já elimino esse nó por causa do limitante, por causa do bound que eu tenho. Bom, pode ser que a solução aqui deu um bound, ou seja, deu uma rota e deu 200. Ah, então eu tenho que fazer. Aí chego aqui, deu outra rota, deu 199. Então essa 200 joga fora. Então, uma segunda maneira de parar de ramificar é se eu tenho um bound melhor do que os nós, do que o outro bound. Eu substituo. Então, se eu encontrei o bound, eu paro de ramificar. Se ele for a melhor solução até o momento, passa a ser a minha solução do momento, e todos os outros as soluções que deu a rota certinho são eliminadas. Ou, obviamente, quando acontece de eu construir aqui uma solução que dê infactível. Pode acontecer, eu rodar o P7, por exemplo, aqui, infactível. Ah, então, beleza. Então quer dizer que ali não ramifico mais. E eu vou criando toda essa ramificação até eu construir toda a árvore do branch bound. A solução disso aqui é a solução ótima. Então eu vou, na verdade, a variante do branch bound é uma sequência de problemas de designação que eu tenho que resolver. Então eu vou resolvendo a designação, que a gente sabe que são problemas rápidos de resolver, né? São problemas rápidos, não tem nada de dificuldade. Computacionalmente é muito rápido, muito simples, né? Eu tenho 2N restrições, bem tranquilão de resolver em termos matemáticos. Ah, eu poderia criar árvore de branch bound e em cada nó resolver o método húngaro. Poderia, quer dizer, eu poderia criar a variante do branch bound utilizando para resolver um algoritmo heurístico a designação? Claro que poderia. Ah, poderia usar em cada nó para resolver a designação, sei lá, um algoritmo genético? Claro que poderia, sem problema nenhum. Só que você tem que, obviamente, que ter um método em que, ao resolver um nó, você resolva a designação cumulativamente com todas as restrições que você está impondo até aquele nó ali. Então, é sempre cumulativo. Tudo bem? Tranquilo aí, eu não vou continuar fazendo aqui, porque acho que é bem lógico. Vou deixar isso aqui na lista de exercícios para vocês construírem uma árvore aí, talvez até esse exercício mesmo, construir uma árvore completa para a gente descobrir qual que é a melhor rota. Tudo bem? Beleza. Então, esse é o algoritmo da variante do branch bound, tá? Legal. Eu vou colocar uma pasta nova aqui e vou trazer isso aqui para cá. Para a gente fazer, para dar uma limpada aí na nossa restrição, nossa planilha, tá? Então, na primeira planilha aqui estão os métodos exatos, tá? Modelo de Dantzig, modelo de Zen, Miller, Tucker e Zemlin,
e a variante do Brent-Embalde, todos os modelos exatos. Aqui, vamos construir, então, agora os modelos heurísticos, tá? Modelos heurísticos. O primeiro conjunto de modelo heurístico que a gente tem é o que nós chamamos de algoritmos de inserção, tá? Eles são algoritmos bem simples, tá? Algoritmos bem simples, porém, extremamente rápido construir um algoritmo de inserção, tá? A gente tem diversos tipos de algoritmos de inserção. Eu vou apresentar 3 dos mais comuns para vocês, tá? E primeiro aqui eu vou fazer a inserção do mais próximo, tá? O que é o algoritmo de inserção do mais próximo? Então, a gente sempre começa com a menor distância entre todos os algoritmos de inserção começam sempre da mesma forma, que é você olhar qual que é a menor distância entre 2 pontos quaisquer, ou no caso, se você tiver uma origem, tipo, você tem um armazém, tá? O menor ponto da distância do armazém. Então, se você tem lá um ponto zero, que é o ponto de origem, começa por ali. Se você não tem, que nem esse caso aqui, são 6 pontos quaisquer, eu pego a menor distância de quaisquer 2 pontos. Então, aqui a menor distância, se eu não me engano, vai dar o 11. O 11 é o 1 com o 5, tá? Então, eu vou criar aqui 1 com o 5, e eu vou criar aqui a rota 151. Deixa eu só centralizar tudo aqui. 151, tá? Eu vou colocar o custo dele aqui da mesma maneira que a gente fez agora há pouco, para que a gente possa sempre controlando a distância. Então, procure na vertical esse ponto. Uma matriz de distância, que é isso aqui. Vou retornar ali 3 mais esse ponto. Deixa eu só fazer um... Okay. E aqui eu vou ter a solução do momento. Solução. Então, aqui vai ter o Z, e aqui eu vou colocar igual a soma. Muito bem. Então, por enquanto eu tenho uma rota que a distância é 22,36. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a distância 151, tá? Vou também criar aqui o gráfico para a gente acompanhando essa solução aqui. 151. E aqui, deixa eu só trazer os pontos para cá. Ver, eu quero esse ponto aqui, dentro dessa matriz. Fixa. Segunda coluna, fixa. Tá? Só para a gente trazer, se eu fizer o gráfico aqui disso daqui, ó, ele vai trazer, ó, o ponto 1, vai para o ponto 5, 79, 72 e volta para o ponto 1. Tá? Essa é a nossa rota por enquanto. Muito bem. O que é a inserção do mais próximo? O que eu vou procurar? Eu vou procurar o seguinte. Aqui tem até variações, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, mas o conceito é o mesmo, tá? Eu vou procurar um ponto fora da rota, mais próximo de algum ponto da rota. Então, eu vou olhar assim.
Obviamente que o 1 e o 5 já foram, né? Já estão na rota. Então, eu vou olhar aqui agora para o 1. Vou olhar entre essas distâncias. E essas distâncias, qual é a menor? Ou seja, qual é o ponto fora da rota? 2, 3, 4 e 6. Mais próximo de alguém da rota, do 1 ou do 5. Então, aqui o menor é 33, por enquanto, é o 23. Ou seja, a definição que eu quero fazer em inserção, então eu vou escrever aqui, ponto a ser inserido. Então, é o ponto aqui 4. Isso, né? 23, 1, 2, 3, 4. É isso aí, o ponto 4. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou inserir esse cara em todos os lugares possíveis, no bom sentido, né? O que eu vou fazer? Eu vou inserir ele aqui, 4, 1, e vou inserir ele aqui, 4, 5, 1. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa rota? Eu estou fazendo a rota 1, 5, 4, 1, porque o ponto 4 é o ponto mais próximo fora da rota de alguém da rota, e eu estou tentando inserir no melhor lugar possível. Obviamente que começando e terminando com 1, porque foi o ponto que a gente escolheu para iniciar. Pode ser qualquer um, tá? Pode ser qualquer outro ponto. Porque é uma heurística. Então, de 1 para 5 eu ando 11, de 5 para 4, 23, de 4 para 1, 33. Né? No primeiro ponto, vai dar empate. Tá? Sempre vai dar empate. Se a matriz for simétrica, sempre vai dar empate. Eu vou escolher uma rota qualquer. Vou escolher essa rota aqui. Ó. Essa aqui vai ser a minha rota por enquanto que eu estou escolhendo. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer 4, 1. E agora minha rota já está nesse sentido. Ó. Estou pegando aqui o ponto 1, que é o 68, 70. Eu estou indo lá para o 79, 72, que é o ponto 5. Estou indo aqui para o ponto 4, que é o 95, 89, e volto para cá. Beleza, essa é a minha rota por enquanto. Beleza. Agora, baseado na rota que eu escolhi, eu vou escolher de novo qual é o ponto fora da rota mais próximo de alguém da rota. Então, o ponto 4 agora pertence à rota. Então, eu vou olhar aqui agora. 40, 60, 40, por enquanto é o 40.7. No 4 e no 5, tem alguém menor que 40.4, não tem ninguém menor aqui, não tem ninguém... Então, o ponto mais próximo é o ponto 2. Beleza. Então, ponto a ser inserido é o ponto 2. Muito bem, eu vou pegar essa rota aqui, Ctrl C, Ctrl V, 1, 2, 3 vezes. E vou inserir onde é possível. Então, vai ficar no lugar aqui do 5, vai ficar 2, 5, 4, 1. Aqui, 2, 4, 1. Ou aqui, 2, 1. Beleza. Na hora que eu atualizo as distâncias. Agora sim, ó. Eu tenho uma rota que é 142,11, 157,1, 142,5. Essa rota aqui, por enquanto, é a mais curta, então é ela que eu vou escolher. Então agora eu venho aqui e atualizo essa minha rota, que é a rota 1, 2, 5, 4, 1. Agora ele já fez lá. Vamos ver como que está a minha rota aqui em termos de distância. Tá assim? Sai daqui, vem para o 2, para o 5, para o 4, 1. Beleza? Vou tirar isso. Muito bem. E assim agora vou de novo. Agora já tem o ponto 2. Aqui já foi. Agora eu vou olhar aqui para o ponto 1 e 2.
por enquanto a menor distância é o 11, que é o 6. 4 e 5, então o ponto a ser inserido é o 6. Ponto a ser inserido, Ctrl C, Ctrl V, é o ponto 6. Vou pegar a rota que está a melhor rota por enquanto, Ctrl V, vou tirar essa cor aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 lugares para inserir. 2, 3, 4 lugares para inserir. Vou inserir aqui 6, 2, 5, 4, 1. 6, 5, 4, 1. 6, 4, 1. E 6, 1. Muito bem. Então, dado que eu tinha uma rota de 142, agora passo a ter uma rota de 153, que é o 6 entre o 1 e o 2. Alguém pode estar se perguntando aí, tá, mas quando eu encontrei aqui, estava aqui já claro, ó, aqui a distância do 2 para o 6, né? Do 2 para o 6, ou do 6 para o 2. Então, teria que estar próximo de 2. Eu poderia inserir o 6 só antes e depois do 2 para ver qual que é a melhor? Ó, antes ou depois do 2, dão as melhores. Até poderia. Aí, como ele é heurístico, algoritmos heurísticos você faz o que você bem entende, do jeito que você bem entende, tá? Vale a pena fazer todos, não vale a pena fazer todos. Aí a decisão é sua, tá? Não tem problema nenhum aqui. Então aqui eu vou só trazer esses caras aqui para baixo e vou colocar o... Ah, não dá para fazer assim. Ctrl Z. Então, vou colocar aqui 6, 2, 5, 4, 1. E a rota está desse jeito aqui. Ó, o outro ponto é que é assim, que é o 5, né? 70 é o... Que ponto que falta? Ponto 3. Ponto 3 é 25, 28. Então ele vai estar aqui assim. E aí a pergunta é, ele vai vir entre esse e esse, eu vou até lá embaixo e venho, ou ele vai vir aqui, vem para cá e volta para cá, entre esse e esse, provavelmente, né? Claro que, obviamente que a gente vai escolher o ponto a ser inserido agora é o 3, porque é o único que falta, né? Eu vou pegar essa solução. Eu aqui vou colocar em todos por uma questão de fins didáticos somente, tá bom? Só para isso, nada mais. Tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 lugares. 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou colocar o ponto 3, 6, 2, 5, 4, 1. 3, 2, 5, 4, 1. 3, 5, 4, 1. 5, 3, 4, 1. 4, 3, 1. E aí? O menor de todos deu... Aqui foi uma coincidência ser sempre o primeiro, tá, gente? Por que é uma coincidência? Porque dependendo qual é o ponto inicial que eu escolho, eu poderia ter, em vez de ter feito 1, 5, 1, eu poderia muito bem ter feito 5, 1, 5. Talvez a sequência fosse outra, tá? É heurístico, aqui eu não tenho garantia nenhuma que vai dar solução ótima. Aqui a única garantia que eu tenho é que eu vou chegar em uma solução, um circuito hamiltoniano. Se é o melhor, não sei. Então aqui é 59 e 65. Vamos ver como é que ficou esse cara aqui, então. 3, 6, 2,
5, 4, 1. E essa é a rota pelo último. Deu menor. Ó, um monte de gente achou que ia ser aqui, né? Que ia ter que sair, vir aqui para baixo, vai lá, volta. E não, tá lá em cima. Ele inseriu aqui o 6. Ops, aqui, o 3 entre o 1 e o 6. Deu 199. Tá? Aqui deu 205. Então, essa aqui é o roteiro. É a solução ótima? Não tenho a menor ideia. Tem como saber? Não tenho a menor ideia. Não tem como garantir que essa é a melhor solução. Tá? Então, aqui eu vou até colocar aqui esse inserção do mais próximo. Então, essa aqui é uma solução. Então, quais são os outros algoritmos de inserção? Quais são os outros algoritmos de inserção? Reparem que a inserção aqui, ela é baseada num conceito, reparem que ela é num conceito seguinte. Vamos olhar essa inserção aqui, tá? Então, o meu custo total aqui era um custo de 22,36, certo? O que é o meu custo total novo? Então, eu vou colocar aqui o custo total 0, inicial. O que é o meu custo total 1? Só para a gente entender um conceito aqui para depois fazer. Esse custo total 1 nada mais é do que o custo total 0. Agora pensa comigo. Eu estou eu estou colocando de 5 para 4, eu estou colocando de 4 para 1 e eu estou tirando de 5 para 1. Então, meu custo total é isso aqui, mais o custo de 5 para 4, mais o custo de 4 para 1, menos o custo de 5 para 1. Tudo bem? Então, essa continha que a gente faz a cada momento aqui, obviamente que computacionalmente, na hora que eu for programar isso aqui, eu não vou ficar buscando lá no meu banco de dados todos esses caras, etc. Não, eu vou fazer essa conta, né? Aqui ainda tenho 3 contas, mas na hora que eu chego aqui, eu tenho que fazer um monte de soma, né? Tem que pegar a soma, essa soma aqui, mais um, mais um, mais um, mais um monte de vezes. Eu não vou ficar fazendo tudo isso de novo, tá? Porque eu mudo aqui o que eu estou fazendo. Mudo a ordem. Então, que custo que eu vou somar? Eu vou somar. Então, eu vou generalizar. O custo total, vamos chamar K mais 1, a iteração K mais 1, vai ser igual o custo total da iteração K mais um negócio que a gente chama de custo de inserção. Onde esse custo de inserção, eu vou inserir o quê? Onde? Eu vou inserir o K entre I e J. O que é esse custo de inserção, então, de um ponto K entre I e J? Esse custo de inserção vai ser igual. Deixa eu colocar aqui só para poder ficar aqui bonito para vocês. Vai ser, olha só, eu tinha aqui o custo de 5 para 1, ó, 5 para 1. Então, de 5 para 1 o custo de I o IJ, I para K, mais o custo de K, J, menos o custo de I para J. Então, essa é a formulinha do que a gente chama de custo de inserção. Ao invés de eu ficar fazendo essa busca de 1, 2, 3, 4 valores na tabela e somar,
Depois, 1, 2, 3, 4, 5 valores na tabela e somar, 6 valores na tabela e somar. Eu faço o seguinte, eu pego o custo anterior e faço só mais 3 somas. Tá? Uma, duas e essa no custo total anterior. 3 somas. Então, por mais que eu tenha 300 pontos, a cada vez que eu vou inserir, na verdade, estou fazendo somente 4 operações. Tá? Uma, duas, 3 operações. Uma, duas, 3 operações. Só isso. Sempre vai ser só 3 operações o custo de inserção. Tá? Muito bem. Então, o que muda para a gente finalizar a aula de hoje? Tá? Para a gente finalizar, a gente vê savings semana que vem. O savings é baseado nisso daqui, só que aplicado para a economia. A gente vê na aula que vem. Mas, para a gente finalizar, o que eu poderia fazer a cada ponto? A inserção do mais próximo é olhar o ponto mais próximo fora da rota de alguém da rota. Então, o ponto fora da rota mais próximo de alguém da rota. Eu poderia muito bem fazer a inserção do mais distante, que é pegar qual é o ponto o ponto fora da rota mais distante de um ponto da rota. Então, inserção o mais distante. É uma variação. Pô, mas vale a pena? Vale. Se existe, lembra, não esquece nunca, se existe mais do que um método, é porque em horas tem momentos em que um vai ser mais interessante que o outro, seja por causa da velocidade de cálculo, seja por algum outro motivo. Por exemplo, a inserção do mais próximo, ele vale mais a pena em relação ao mais distante quando eu tenho os pontos homogêneos, distribuídos de uma forma homogênea. Quando os pontos estão distribuídos de uma forma homogênea, em geral, a inserção do mais próximo vai dar uma solução melhor do que a inserção do mais distante. Aqui eu vou fazer uma ressalva. A gente começa a ver essas sequências e acaba esquecendo do seguinte: existem diversas sequências que resolvem o circuito hamiltoniano. Essa daqui é uma só. Eu poderia sair desse ponto, vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e voltar. Eu poderia fazer um zigue-zague maluco aqui. Mas continuaria sendo um circuito hamiltoniano, que é uma sequência de pontos, uma sequência de arcos, onde cada nó só apareça uma única vez e todos os nós estão nessa sequência. Isso é um circuito hamiltoniano. O problema do caixeiro viajante é encontrar o circuito hamiltoniano mais barato possível, ou com o menor custo possível. Não esqueçam disso. A gente às vezes acha que começa a fazer essas heurísticas e esquece que vai ter várias dessas soluções. Tem várias. Talvez essa aqui seja a ótima, provavelmente. Mas nem sempre vai aparecer a ótima de cara no mais próximo. Quando eu tenho pontos distribuídos de uma forma mais heterogênea, ou seja, eu tenho um pouquinho aqui, aí um outro espalhado, o outro espalhado. Quando os meus pontos eles não estão bem esparramados, né, o inserção mais distante ele acaba sendo um pouquinho melhor do que o inserção mais próximo, por incrível que pareça. Por quê? Porque a ideia quando eu faço a inserção do mais distante, eu começo a desenhar primeiro um envoltório dos pontos. Eu começo a colocar os pontos que estão mais longe. Então, eu pegaria essa rota, eu pegaria aquele lá, depois eu pegaria aqui, e aí, conforme vai precisando, eu vou entrando, entre aspas, nesse grafo e vou buscar o ponto e volto para fora. Vou buscar o ponto e volto para fora. Vou buscar o ponto e volto para fora. Então, esse é um conceito vinculado com a inserção do mais distante, que é o tentar fazer uma envoltória e aí só entrando quando é necessário. Tá? E por fim, dos 3 mais conhecidos de inserção,
existe a inserção do mais econômico. O que quer dizer isso? Bom, de uma maneira muito simples, a inserção do mais próximo, eu vou olhar o ponto fora da rota mais próximo do ponto de uma rota. Vou escolher esse cara e vou definir em qual lugar que ele entra. Vou testar ali em todos os lugares possíveis para ele entrar. Inserção do mais distante. Eu vou pegar o ponto fora da rota mais distante de um ponto qualquer dentro da rota, definir quem é o ponto e vou testar na rota, na minha melhor rota do momento, em todos os lugares possíveis. O que é distância, inserção do mais econômico? Provavelmente quem desenvolveu isso é alguém de programação. Por quê? Eu não vou ficar procurando quem é o mais próximo, quem é o mais distante, não vou ficar nada. Eu vou pegar todos fora da rota e vou testar em todos os lugares dentro da rota. E vou ver qual é que dá a menor rota possível. Isto é, imagine que aqui eu tenho 151. Eu vou testar o 2, o 3 e o 4 em todas as posições. Então, eu vou fazer 1, 2, 5, 1, 1, 5, 2, 1, 1, 3, 5, 1, 1, 5, 3, 1, 1, 4, 5, 1, 1, 5, 4, 1, 1, 6, 5, 1, 1, 5, 6, 1. Testei todos os pontos fora da rota, em todas as posições na rota do momento. Pego a que dê o menor valor de Z e sigo com ela. Tem uma nova rota. Pega todos que estão fora e testa em todas as posições. Então, é um algoritmo que mais exaustivo, né? Eu fico fazendo a exaustão, todos os testes possíveis e vou colocar mais. Obviamente que ele tem uma tendência a dar resultados melhores do que os anteriores, tá? Uma vez eu fiz um teste, a gente gerou lá umas 300, 400 rotas aleatoriamente, tá? De tudo que é tamanho, e nós testamos para ver qual era o algoritmo que mais, que dava melhor, vamos dizer assim, né? Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos em 80% dos testes deu a inserção do mais econômico, 15% do mais próximo e 5% do mais distante. Então deu uma... obviamente esse cara aqui tem uma tendência a ser melhor do que os outros. Obviamente que ele demorou um pouco mais para ser calculado, porque é muito mais operações a cada iteração. Então, aí vai da aplicação que você está fazendo. Se o teu interesse é velocidade, e a qualidade neste momento não importa, porque você tem outra operação, outro operador matemático para fazer melhoria de rota, então vale mais a pena eu criar uma rota mais rápida. Se a qualidade da solução me ajuda a convergir melhor depois, então eu gasto um pouquinho mais de tempo, pego uma solução um pouquinho melhor. Mesmo assim, não é 100% garantido que a inserção do mais econômico vai ser melhor do que os outros dois. Perceberam? Então, aí agora nós começamos a entrar num mundo, gente, que é teste computacional. Teste, 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 teste. E esses testes não vão ser unânimes. Não vão resultar sempre, um vai ser melhor do que o outro, porque se fosse isso, não teria os outros. Sempre vai existir uma configuração que, na maior parte dos testes, deu melhor. Então, a gente acaba escolhendo essa configuração, porque tem uma probabilidade de dar uma solução melhor em mais situações, por causa disso, tá? Mas não em todas, beleza? Então, esses foram os algoritmos heurísticos de inserção aí, tá? Eu vou deixar, então, para semana que vem, para a gente terminar essa parte do caixeiro viajante, olhando os algoritmos de savings e depois as melhorias 2OPT, 3OPT e KOPT, beleza? Então, vamos parar por hoje.